Bem-vindos e bem-vindas, é um prazer estar aqui. Eu sou Renata Vidal e este é o nosso podcast Beleza Além do Espelho. E nós temos como objetivo transformar profissão em paixão. Gente, eu tô lisonjeada, nervosa, é o nosso primeiro podcast. O Mike tá com a gente hoje. E aqui, a pedido, né? As pessoas cobram tanto. Renata, fala mais sobre o teu negócio, sobre a carreira, sobre as mulheres. E aí, é sobre criar caminho, romper barreiras, se posicionar no mercado, ter lugar de fala para o Brasil, para outros países que a gente já teve essa oportunidade. Então, quero que você assista com a gente a estreia do nosso episódio Beleza Além do Espelho. E Deus preparou de uma maneira muitíssimo especial Michael Moura. Michael, muito obrigada por estar aqui. É uma honra ter você com a gente. Obrigado, é uma honra também estar aqui. Também tô nervoso, gente. Olha a onda gelada. Tô honrado de verdade estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero poder agregar bastante aqui com a jornada, com as histórias para todo o público. Perfeito. Gente, antes de falar do Michael, eu quero falar um pouquinho, isso aqui não tá nem no enredo, que a Kelly teve a oportunidade e eu tive o prazer de, né, estar com a gente aqui. Eu conheci o Michael, a questão da atração ela é muito forte, porque eu vi um post dele, eu falei, gente, que homem é esse? Que conteúdo, que sabedoria, né? E a gente precisa andar com quem a gente precisa ser. Comecei a segui-lo, hoje eu faço parte do Clube dos Bem-Aventurados dele, e ele está aqui inaugurando esse nosso episódio e eu vou falar para vocês quem é Michael Moura, gente. Ele já formou, eu tô até lendo, vocês estão vendo? Porque o homem tem um currículo que é isso aqui, ó, é poder puro. Ele já transformou mais de 2.000 alunos ao redor do mundo, ajudando a trilhar os seus faturamentos, transformando paixão em carreira sólida e eu faço parte de tudo isso, graças a Deus. Ele é criador da imersão High Ticket Beauty, voltado para a inovação, gestão de negócio. Michael, seja muito bem-vindo de novo. Nós vamos agora questionar, gente. Ó, aproveita esse conteúdo que ele tem muito, muito, muito a agregar para nós. Deixa eu só me organizar aqui. Michael, nós vamos começar a nossa primeira pergunta. Me conta, Michael, como é que começou a sua história, o teu universo da beleza? Ô, Renata, bom, primeiro, mais uma vez eu quero agradecer a confiança, agradecer você pelo convite. E eu vou olhar pra lá mesmo, tá certo, Claro, né? tá É tudo isso, bem. né? Para mim, para lá, você tá em casa. Show, Podcast maravilha, é isso, né, gente? A maravilha. gente fica tranquila, né, Kelly? É isso, bastidores. É isso, obrigada. Top. Ó, bom, como que eu comecei no mercado da beleza? Primeiro, digamos que sem grana, sem conhecimento, tá? Eu conheci o Gleison já estava no mercado há 6 meses, mais ou menos, e eu não sabia absolutamente nada, mas a minha mãe é cabeleireira, né? Então eu já vivia o mundo, mas sem saber fazer uma escova. Então já via desde criança ela fazendo cabelos, e comecei com 16 anos de idade, na sala da casa da minha avó, com 3 folhas de cheque, foi isso. E Uau, vontade, e coragem. perfeito. Marco, fala para nós. Quais foram os principais desafios que você enfrentou no início da tua profissão? Porque início é muito desafiador, né, gente? E aí eu vou até me estender. O Sebrae fala que de 100 salões que abrem, eu acho que nós falamos sobre isso na tua mentoria, né? Uhum. 87, gente, de 100, 87 fecham, justamente por não se consolidarem ou por não ter essa esperança, ou até a própria gestão, né, que é o que Uhum. você ensina dentro do teu método. Quais Sim. foram os desafios que o Michael teve no início? Ó, Renato, os desafios do mercado no geral, que é a barreira de entrada ela é baixa, então você vai lá, faz um curso. Na verdade, eu comecei o salão sem fazer curso, tá? O Gleison sabia fazer cabelo. E eu entrei, Aventureiro. total aventureiro. Entrei, comecei, gostei, Aham. e aí comecei a fazer maquiagem, comecei a fazer cabelo e comecei a me especializar na sequência. Só que o nosso mercado, ele é um pouco atrasado, digamos, né? Pra muito. Principalmente no buscar conhecimento. E Sim, quando eu busquei conhecimento na parte de gestão, uns 7 anos, uns 6 anos depois. Então eu penei muito, não foi só no começo. sim. Eu penei muito por seis anos por não saber exatamente vender, me posicionar. Eu sabia fazer cabelo.
Sim, né? Então, eu acredito que esse foi o maior desafio, perder tempo e dinheiro, porque ali no automático, eu foquei mais no atendimento e esqueci o outro sei, lado da gestão, né? sei. Então, eu poderia ter acelerado esse resultado bem mais, entendeu? Sim, e eu digo isso por experiência própria também, gente, porque eu tô caminhando há 26 anos, vai para 26 anos que eu faço cabelo, e tem pouco tempo, vou entender que uns 3 anos, né? Só que assim, é algo muito consolidado, então a gente se preocupa em fazer curso extras curriculares, né? Assim, a gente vai para várias empresas, estuda várias técnicas, mechas novas, e a gente não entende de fato do nosso negócio, a gente fica perdido, essa é a palavra. E aí, tem uma galera que tava me perguntando se você precisa iniciar um negócio de beleza, assista Michael Moura, ele vai pegar na tua mão e te direcionar o que você precisa fazer, gente, isso é muito importante. Não se preocupa só com a mão na massa, mas se preocupa com a gestão, que é exatamente o que o Michael faz, né, Michael? Michael, eu sei que você já estudou muito, eu já tive, né, e tenho acompanhado, a gente tem esses encontros semanais virtualmente, e a educação contínua e a mentoria são pilares importantes para o trabalho. O que te levou a apostar nesse caminho? E uma pergunta que também não está aqui: o que que fez o Michael e o Gleison saírem, fecharem um salão? Gente, eles não faturavam um pouco, tá? Eu não sei quanto que é, mas se ele, né, se sentir confortável em abrir, o que que te fez fechar o salão e falar, vou fazer mentoria para salões? É que, na verdade, as mentorias, elas começaram, Rei, foi há 5 anos atrás, né? Tá. Então, eu vim onde eu penei muito por 6 anos, mais ou menos. Depois, eu busquei conhecimento. Eu sempre fui muito ambicioso. E eu digo que ambição é diferente de ganância, né? Total. Ganância é Sim, eu querer o que é do outro. sim, Ambição é eu ser grato por aquilo que eu tenho, mas eu querer mais. E isso é o combustível do vendedor, né? É você querer mais, é sim. você, tipo, não se contentar, não se conformar de verdade. E mudamos, aí depois nós mudamos para São José do Rio Preto, eu comecei a buscar conhecimento, comecei a me preparar mais dentro de vendas, dentro de posicionamento, de pilares importantes para que um negócio de fato seja uma empresa. E Sim. aí eu entendi que eu não era só cabeleireiro e maquiador, eu precisava ser empresário. E aí a mudança de chave veio. Quando eu tive a minha própria transformação e a minha própria mudança, eu falei, peraí, eu preciso de levar isso para mais pessoas. Porque tem muitas pessoas que precisam disso, que nós conquistamos ao longo desse tempo. E foi logo no início da pandemia que eu vim pro. Eu comecei, eu abri a empresa de consultoria e um mês depois veio a pandemia. E Uau! fechou tudo, e foi aquele caos. Só que a pandemia, ela deixou todo mundo desesperado. As Sim. pessoas entenderam ali o que que era uma reserva de emergência, o que que era ter um O caixa, que que era prioridade? o que que era não ter tudo isso e não ter o conhecimento para lidar com aquele momento, né? Porque as pessoas achavam que gestão não era necessário, Sim. né? E foi muito bom, foi muito ruim essa época, mas foi muito bom para minha carreira, porque muitas pessoas estão precisando de ajuda. E a gente consegue perceber claramente que num tempo maior, de maior desafio, onde a gente mais se desenvolve, né, É, Michael? é. E O que te eu desafia te transforma, né? com certeza, a pandemia também, né, eu tive esse algo inesperado, e aí você fala, eu gosto de fazer isso, porque facilmente nós desistiríamos desse caminho e iria para outro, né, Michael? Gente, é muita superação para um homem só. E aí você perguntou o que que fez nós mudarmos, né? Sim. É, E lá era estabilizado. total, total. A gente morava numa cidade que é São José do Rio Preto, que é uma das cidades que muitos investidores vão morar lá, porque é um mini São Paulo, né? Uma cidade Uau! bonita, uma cidade tranquila, e é uma cidade que tem tudo, né? Sim. Tem tudo que tem em São Paulo, mas claro, é um interior, né? É, É um tudo, São estabi- Paulo com tranquilidade, gente. Ai, é, que delícia. tudo estabilizado, tudo tranquilo. Aí nós fizemos a imersão em maio, em Alphaville. E aí nós tomamos a decisão. Nós vamos mudar pra cá. Em 3 meses, nós vendemos o salão, entregamos a nossa casa e fizemos tudo. Em 3 meses e meio a gente estava em Alphaville, morando. Olha isso, gente. E o objetivo era porque a gente precisa de um lugar que a gente esteja próximo de aeroporto, que a gente cumprir uma agenda de evento, que seja prático, entendeu? E Sim. claro, para mais uma vez nos desafiar. E quanto é que vale o insight, gente? Novamente, o Michael abre os stories deles assim, gente, quando eu entrei aqui, o meu bom dia, vocês já estão aprendendo. E de fato, né?
Se você é da área da beleza, você vai viver no desconforto. Bem-vindo ao clube, né, Maico? Não tem o que fazer. Ou você se mexe, ou você vai ficar no mesmo lugar. E, né, para os ambiciosos, precisa se mover. Maico, me fala uma coisa. Na sua experiência, qual o impacto real para uma boa mentoria na vida de um profissional de beleza? O que que você taxa como prioritário para uma mentoria? O que faz um profissional decidir a comprar a mentoria, a viver a mentoria, a seguir o que o Maicon fala? Porque é assim, tá, gente? Quando a gente tem um mentor, eu mesmo, ó, eu abrindo os nossos insights, eu falo, Maicon, eu preciso disso, isso tá ruim, eu tô desafiando nisso, tô sofrendo com isso. Não é assim, Maicon? Uhum. O que que faz um profissional ter acesso a esse teu conhecimento? Ô, Rê, eu penso que não tem mais outro caminho. E não tem outra forma senão buscar o conhecimento. O mercado está se profissionalizando. Muito. Pós-pandemia, as coisas mudaram demais. O hábito do consumidor mudou, o mercado mudou. E as pessoas que. É um ato de necessidade, já não Sim, é mais escolha. Ou a pessoa se profissionaliza agora, ou ela vai ficar fora do mercado. E as pessoas estão sentindo isso. Eu total. vejo muitos salões, muitas empresas beauty no gerais que já foram potência e que elas estão perdendo espaço para pessoas que estão entrando agora. Há dois Sim, anos, há 3 anos no mercado. Porque as pessoas que estão entrando agora, elas estão dominando é, o mercado de outra forma. Elas estão indo para a rede social, mexer com a rede social para elas é muito mais fácil. Elas estão vindo numa nova era e já se identificando com esse novo. é, com o novo jeito das pessoas. Porque você contratar hoje é diferente de quando você contratava 4, 5, 6 anos atrás. total. As pessoas estão completamente diferentes para você contratar, treinar, manter. É outra era. Eu sinto isso, tá, gente? Na pele. Que tá muito ligada à próxima pergunta que nós faríamos, que é como você enxerga o mercado da beleza hoje. É essa atualização. E a gente consegue afirmar que quem não é visto não é lembrado, Michael? Demais, É. demais. É posicionamento, né? Não basta ser bom. Você tem que mostrar que é bom. Não basta ser bom, você precisa mostrar que é bom, gente. Pronto, ó o insight. Peguei e vai ficar aqui comigo. Michael, quais as tendências futuras que os profissionais precisam observar para se manterem relevantes? O que que você acha o que que você acredita que seja primordial para que ele seja relevante? Porque assim, gente, o que faz um cliente ir no salão do Michael lá em Rio Preto há, sei lá, há um ano atrás, né? Uhum. Por que que tantos clientes passam por tantos outros salões e passam com a gente? O que que você acredita que é relevante, que faz esse profissional querer, aliás, esse cliente querer esse profissional E parece clichê o que eu vou falar. E parece muito óbvio, só que o óbvio precisa ser dito, né? todos os dias? É, é esse profissional, é esse dono de salão saber se vender. As pessoas não sabem se vender. Elas são ruins demais para vender. Por quê? Hoje as pessoas elas são boas para fazer a técnica, elas são boas, elas se prepararam para isso e elas fazem isso todos os dias. Mas na hora de ir para uma rede social ela tem desafio. Na hora de falar no stories muitas vezes ela tem desafio ou ela não tem tempo. Eu entendo ela não ter tempo. Só que ela não, na verdade, não priorizou isso pela sobrevivência. Eu preciso lotar a minha agenda, pagar a conta, né? E só que a conta chega. Sim, Entendeu? Então, ela precisa aprender a se vender. E esse aprender a se vender é amplo, eu sei, mas ela tem que saber fazer um stories com intencionalidade, não é fazer um stories por fazer. Ela precisa aprender a atender a cliente dela, gerar uma experiência, se posicionar para vender. Muitas vezes a pessoa cria uma baita de uma experiência, ela tem um bom posicionamento, mas ela não se vende. Ela não tá com a intencionalidade, ela não faz a pergunta para cliente para fazer uma sondagem, mapear o que a cliente precisa e oferecer o que a cliente está precisando. Não, ela acaba fazendo aquilo que tá na agenda. sim. Entendeu? E olha como é desafiador, gente. Eu falo por eu mesma, Renata, eu já vivi esses insights e a gente vai quebrando essas crenças, porque automaticamente a gente assimila que atender é ganhar dinheiro. E quando eu preciso organizar, não é assim, Michael, me planejar, eu falo, não, terça e quarta eu não atendo mais e me planejo. Parece que não é ganhar dinheiro, mas é buscar essa relevância que sem um planejamento você acredita que isso não vai dar certo, né, Michael? Não, não vai. É Não vai. perfeito, é E isso. além delas, do dono, que seja o profissional que está na cadeira, que seja o investidor, aprender a se vender, ele também tem que ensinar esse time a vender. Porque aí é que tá o desafio. A dona, ela vai lá ela cresce porque ela investe no conhecimento, mas se ela não entregar isso pro time,
ela vai desconectar totalmente. Ela ficou uma grande figura e o time tá lá embaixo, ela tem que ficar carregando todo mundo. Vocês estão vendo, né, gente? Hoje nós tivemos a nossa reunião de equipe aqui dentro da mentoria do Michael, assiduamente, assim, ó, caia sol, chuva, canivete, essa reunião acontece e é muito enriquecedor, porque a gente tem essa troca e o Michael fala, você tá treinando teu time? Você tá treinando teu time? Então, saber onde você vai entrar, né, para o profissional que você quer ser é de extrema importância, né, Michael? A Sim. nossa próxima pergunta para o nosso mentor, quais estratégias você considera essenciais para que os profissionais da beleza se destaquem no mercado tão competitivo? Parece que as perguntas estão todas linkadas e parece que todas levam para a mesma resposta, né? Mas qual que é a estratégia que você acredita que é indispensável? Olha, primeiro é a pessoa aprender a se posicionar. Muitas vezes, o dono do salão, ele age como se ele estivesse no banco do passageiro e não no banco do motorista. Ele é amigo da equipe, e tá tudo bem, ele pode ser amigo da equipe, só que ele tem que saber separar. A equipe precisa ver ele como líder, a equipe precisa ver ele como uma inspiração. Então, se ele não tiver o posicionamento de liderança, ele não consegue conduzir uma equipe. E se ele não conduzir uma equipe, ele não cresce. Ele vai ficar sozinho. E sozinho ele vai ter um teto de crescimento, de faturamento, enfim. Posicionamento, diferenciação, que são as estratégias que vai tornar ele relevante, que complementa a pergunta anterior. O que é esse relevante? Como que eu gero o efeito uau no meu cliente? Como que o cliente vai sentar na minha cadeira e vai pegar o celular e vai fazer um stories? Eu preciso ter essas estratégias para fazer com que seja orgânico. Porque senão toda hora eu vou ter que ficar pedindo, fazendo uma foto pro meu cliente. Ele precisa gerar o desejo de postar o meu negócio, o meu salão, a experiência, o café, a massagem, alguma coisa. Então, segundo ponto é a diferenciação. E o terceiro ponto é vendas. Para mim, são as três principais estratégias. Eu me posiciono, Junto. eu Me me diferencio diferencio e para outra. vender. Tem gente que só se posiciona e se diferencia, mas tá sem intencionalidade para vender. Tem gente que quer vender, mas não se posicionou e não se diferenciou. Aí ele tá vendendo o que todo mundo tá vendendo. Aí o cliente compara ele com o da esquina, com o do lado, entendeu? Sim. Então, para mim, são esses três pilares principais. E aí depois vem pessoas, né? Porque eu preciso ter cultura para tudo isso acontecer e financeiro. Para mim, são os pilares principais. Gente, hoje nós falamos sobre perfil comportamental que está dentro da mentoria do Ó, Michael. parabéns. Nós, né, estudamos quais são os perfis comportamentais da nossa equipe. E lá no perfil comportamental diz que o influente vende. Isso não está dentro das nossas perguntas aqui, mas um estável, por exemplo, como que você acredita que ele vai vender? Porque a gente vai voltar, né, para os mesmos assuntos. Eu preciso vender, mas eu não tenho intenção, não é muito meu perfil, eu sou tímida e é um desafio, porque quando você fala que eu preciso ter intencionalidade, eu não vou só deixar o cabelo da Kelly, que é a minha assessora, loiríssimo frio, né, Kelly, que ela adora. Eu preciso fazer com que ela fala, gente, vocês precisam estar aqui também. Então, como que, por exemplo, um conforme vende? Gente, pega esse insight que vale ouro. Ó, nós temos 4 tipos de perfis comportamentais. Eu ensino muito isso dentro hoje da mentoria. Sim, É, E não tem certo e errado. Cada um vai ter seu lado luz, seu lado sombra. O lado sim, luz é aquilo que é bom, que a gente já vai pegar, que muitas vezes a pessoa não vê, que ela já é boa, então ela precisa internalizar esse lado positivo, e aquele lado de melhoria, que são sim. os pontos que nós precisamos evoluir. Então, vamos lá, um conforme, por exemplo, ele é bom, ele é metódico, ele é organizado, ele é bom com números, ele é bom com passo a passo. Só que ele pode se flexibilizar, porque o sucesso mora na flexibilização. É eu passar por todos os outros perfis. Então, se eu treinar essa pessoa e desenvolver ela, ela vai ter essa habilidade de venda. Só que ela vai demorar um pouco mais do que um influente. Porque o influente é nato, a habilidade já é dele. Ele já é comunicativo, ele já é vendedor. Gente, só para dizer, nós somos influentes, tá? Nós temos papo aqui para Pelo amor de Deus, a três gente fica aqui horas há seguidas. 3 horas vendendo. Perfeito, Marco. Gente, então, se você não houver flexibilização, não vai dar certo. A, a próxima pergunta, Marco, como a inovação pode impactar o crescimento e a sustentabilidade de um negócio na área da beleza? O quanto que é importante inovar? Olha, não é nem importante, é essencial, né? É mais do que importante. Porém, o nosso mercado é como se... Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele falou, Michael, o nosso mercado vive em 1990. Eu falei, concordo.
Por quê? Porque tem muita coisa atrasada no mercado. O pessoal tá falando em inteligência artificial e tem gente que não abre e fecha o caixa. O Nossa! pessoal tá falando em inteligência artificial e tem gente que não treina a equipe, que é básico, entendeu? Então, eu acho que a inovação faz todo sentido. Ela precisa acontecer no negócio, só que eu volto a olhar pro básico bem feito. Não adianta eu trazer uma baita de uma inovação se eu não fizer o básico. Não adianta eu pensar em inteligência artificial sendo que eu uso só a agenda do sistema. Eu não uso o financeiro do sistema. Eu não uso tudo que o sistema tem para me oferecer. Entendeu? Então, Perfeito. tem inovações básicas ainda para acontecer no nosso mercado. E a maioria não faz. Perfeito, gente. Vocês entenderam? Não adianta, né? Falar para IA como que faz uma frase, sendo que o mínimo eu não faço, né? É? Foi bem rapidinho, não sei nem como é que tá o nosso tempo. Vamos lá? Eu preciso, gente, fazer uma chamada aqui para você e convidar você para as redes do Michael. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele. Antes disso, eu não sei se é possível aí, meu povo, se a gente consegue deixar as redes do Michael aqui para que você transforme seu negócio. O Instagram dele é Maicon Moura. Maicon com Y e K. YK. Eu acho que tem umas perguntinhas aqui. Marco, eu quero que. A gente tem um tempo, nós fizemos umas perguntas, porque podcast é rápido, gente. O tempo passa assim, e nós fomos bastante objetivo aqui. Mas eu quero te dar esse tempo para você falar, principalmente para quem precisa te ouvir. Eu convidei bastantes profissionais do mercado para que estivesse aqui com a gente, ouvindo o Michael e abrisse os olhos com uma maneira de esperança para o negócio mesmo. Porque eu tenho certeza que tem gente assistindo a gente que está à beira da desistência, né? Sim. O que que. Eu quero deixar a fala contigo Eu agora. vejo muito hoje, Rê, no mercado, as pessoas falarem assim: estou com vontade de fechar o meu negócio e trabalhar para alguém. E aí eu faço a pergunta: você já viveu essa experiência? A pessoa fala: não. De fechar um negócio. De fechar o negócio e trabalhar para alguém. É, Eu vivi essa experiência. E nós ficamos 2 anos trabalhando. Porque, ó, eu já tive o meu negócio, nós fechamos o nosso negócio em Minas, que tínhamos 11 anos de salão. Você também foi morar em Minas? Não, eu sou mineiro. Eu nasci em Ah, Minas. Então, nós entendi. tivemos salão por 11 anos lá, construímos uma história lá, já tínhamos uma equipe, tinha uma clientela, éramos o melhor lá da nossa cidade. Uau. Só que era uma cidade de 40 mil habitantes, era uma cidade pequena. Então, peraí, vamos crescer, vamos para São José do Rio Preto. Nos desafiamos Que lá é em São... próximo. que é 200 km. Em São José do Rio Preto, nós não abrimos um salão de primeira. Nós trabalhamos em outros salões por um ano e meio. Passamos por 4 negócios. Só que quando você passa por outros negócios, sendo que você já teve o seu negócio, você vai começar a encontrar um monte de defeito. Essa recepção podia ser assim, essa gestão podia ser assim, essa reunião podia ser assim. Por quê? Porque você já aprendeu a fazer, você já teve o seu. E aí deu um ano e meio e nós tivemos o nosso de novo. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, eu tô com vontade de fechar, eu tô com vontade de... Beleza, o que que eu posso fazer para melhorar dentro do meu negócio? Mas Essa é a pergunta. você acredita que salão é para todo mundo? Eu Para acredito todo, que você acredita que salão é para todos os profissionais? salão até é para todo mundo, agora empreender não é para todo mundo. Empreender Ouviram, gente? requer muitas habilidades, requer é um preço alto, Altíssimo. altíssimo. Michael, eu quero que você fale, por favor, sobre a sua mentoria. Como que funciona? Quem pode ter acesso? Qual que é o melhor tempo de entrar? Eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria outrora, mas eu acreditava que não era o momento. Na verdade, como nós somos influentes e tem a tal conexão, eu comprei a ideia do Michael, né? Eu namoro o Instagram dele tem um tempo, e aí do nada, gente, apareceu ele olhando meus stories, e daí ele fez um comentário, e assim, né? Vendedor nato, me falou, Renata, tudo bem? Vamos marcar um café pra gente falar do seu negócio? Meu Deus, lei da atração. Hoje ele tá aqui no nosso podcast fazendo essa inauguração, eu estou lisonjeadíssima, mas mais do que isso, né? Eu sou uma mentorada de todo esse caminho que ele tem ensinado para nós, mas eu queria que você desse dicas pra gente e falar sobre a mentoria. E eu também quero falar para você que está nos assistindo, se você tem alguma dúvida, eu sei que tenho muita, não fica com vergonha não. Manda, porque eu vou falar, sentar com esse homem aqui é desafiador, viu? Amanhã, 9 da manhã, é meu papo com ele, que só acontece a cada 40 dias. Me fala sobre um pouquinho da sua mentoria, o que que é o método HTB? O método HTB significa High Ticket Build. O que que é High Ticket? É ticket alto.
E ticket alto é o quê? É eu agregar valor para eu conseguir cobrar mais. Certo. Hoje eu vejo muitas pessoas que já fizeram mentorias, programa de aceleração, chegando muitas vezes no nosso ambiente um pouco machucadas de experiências que tiveram e que não foram legais. E eu digo que o nosso maior diferencial hoje, ô Renata, é que o que a gente ensina a gente viveu. São 17 anos de mercado que nós ficamos. Eu atendi na cadeira por mais de 11 anos, Uau. maquiando, auxiliando o Glaze, fazendo cabelo, passei por tudo. Passei desde a recepção, todos os pontos dentro de um salão eu passei. E isso me deu a bagagem de falar o que eu falo hoje. Então eu falo que eu não sou o mentor do escritório, o consultor do escritório. E Eu você sou a sente pessoa falta? que viveu isso na pele, Total. né? Hoje eu não sinto tanta falta porque eu vivo o salão de beleza com os meus clientes. Eu falo com o dono do salão o tempo inteiro, eu falo com o dono do salão o dia inteiro, né? Então eu vejo, eu vivo isso na pele. Às vezes eu vou a alguns salões também. Então o salão é a minha rotina, eu só não estou trabalhando na cadeira. Mas eu vivo a rotina do salão de beleza. Então, eu peguei toda essa experiência, mais o conhecimento que eu busquei, mais o jurídico, porque eu sou advogado de formação, somei tudo isso e transformei isso num método, que é um passo a passo, que é o que o mercado mais precisa. Né? Porque vai falar que é fácil assistir uma live, pegar todas as informações, pegar, E anotar num não. papel e amanhã colocar em prática. Não, as pessoas precisam de passo a passo. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. E é isso que eu peguei e me flexibilizei indo lá para conformidade, que não é o meu perfil. Conformidade, É gente. 8%, a minha conformidade é baixíssima para construir isso, mas eu me flexibilizei indo para conformidade para construir tudo passo a passo, para construir checklists, para construir tudo isso dentro da minha empresa primeiro, para depois eu ensinar vocês. Perfeito. A mentoria HTB é para um iniciante? Por exemplo, eu decidi estudar o mercado da beleza, eu quero ser uma profissional de cabelo. Só que antes disso, eu quero entender o negócio. A mentoria HTB tem você tem essa opção ou é somente para quem já está na área? Eu costumo fazer a seguinte pergunta: para qualquer pessoa do mercado da beleza, seja estética, seja estúdio, seja micro, seja leste, seja cabeleireiro, ou dono de salão que é investidor também, você quer aumentar faturamento? Você precisa se posicionar com a sua equipe? Você precisa ter mais processo para ter mais paz dentro da sua própria empresa? Se essas respostas foram sim, a mentoria é para ele. Na verdade, sempre vai ser sim, né, gente? Porque quem é que tem negócio redondo aqui, né, Michael? Não. É um organismo vivo, sempre vai precisar. Eu tenho mentoreado que tá comigo tem 4 anos seguidos comigo, 3 anos, 4 anos. Porque uma empresa é um organismo vivo. Dá um ano, ele tá abrindo uma filial. Problema de novo. Dá um ano, ele tá abrindo uma linha de produto. Problema de novo. Toda hora vai ter um problema. Subir um próximo degrau, vai ter problema novo que às vezes ele não lidou com esse problema ainda. Então ele vai vir e vai pedir ajuda. E, gente, isso é tão libertador, porque eu já dei uns pitis nas mentorias, assim, pro Marco. Ah, Marco, assim, eu não quero assim, pra mim eu não quero assim. E, na verdade, não é que eu não queira, né? É que eu não sei, né, Michael? O que que você acredita? A pergunta, assim, uma pergunta chave do Michael. A pergunta que todo mundo gostaria de fazer pra você, que você pode falar para o nosso público de profissionais que estão desmotivados e estão nos assistindo. Estão desmotivados? Porque a desmotivação é algo que a gente precisa administrar muito bem, né, Michael? Sim. Nós falamos sobre isso hoje também lá na nossa reunião de equipe. A primeira coisa é, eu vou olhar pra mim há 7 anos atrás, que eu tava nessa fase desmotivado, já estava estudando, mas era muito problema. Era bom, a gente fechou um salão, eu quebrei um salão, quebrei um negócio, tem mais isso no histórico também, tá? E por que que quebrou? Olha, Quebrou porque ficou, olha só, ó, eu quero achar que posicionamento é só mudar de endereço. Então, eu saí de um lugar e fui abrir um belo de um salão no centro, bem muito chiquetê. maior, muito, enfim, muito. E achando que agora eu ia poder cobrar mais caro, agora eu ia ter uma equipe que quisesse trabalhar comigo. Só que na verdade o povo não queria trabalhar comigo porque eu não sabia fazer gestão. Eu não tinha, o cliente não pagava porque eu não sabia cobrar, não era por causa do endereço. Mudei para esse endereço, fizemos um investimento, em 3 meses a gente sabia que eu não ia dar conta. Mas e o ego? Como é que eu volto para trás com 3 meses? Não tem como. Todo mundo vai falar, cidade pequena. Isso foi bem lá mais no início, né? Deve ter uns 12 anos, mais ou menos. Uns 12 anos. E nós Gente, aguentamos um ano. Um ano.
Um ano foi o suficiente pra ficar 2 anos pagando conta. Até porque, né, gente, dinheiro não leva desaforo. Quebramos, fechamos as portas, voltamos pra sala da casa da minha avó e lá a gente construiu uma baita de uma história, mas ficou 2 anos pagando conta. Só pagando o que foi falido. É, só isso. Então, mais um aprendizado aí, porque as pessoas acham que é só mudar de endereço. Gente, olha isso. A gente tem perguntas aqui. Por favor, Marco, vamos ver que pergunta que nós temos. Qual foi o momento em que você percebeu que a sua paixão poderia realmente virar uma profissão lucrativa? Porque assim, vamos lá, você quebrou, passou 2 anos pagando conta, gente. Meu Deus, haja psicológico, né? E terapia. E quando você percebeu lá no salão da sala da tua avó, na sala da tua avó, que a propósito é uma querida, Uhum. eu a vejo nos stories. Quando foi que você percebeu que você poderia transformar isso em dinheiro? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que muitas vezes as pessoas não acreditam no mercado da beleza. Tá? O mercado da beleza é um mercado onde, não deu certo, eu virei cabeleireiro. Não deu certo, eu abri um salão na Ai, minha tem disso casa. mesmo. Tem muito disso. E eu mesmo carreguei isso por muito tempo, tá? Porque eu sempre fui o melhor aluno da escola. E aí as minhas professoras falavam, você vai ser um médico, um engenheiro. E aí eu decidi abrir um salão. Com 17 anos. Eu terminei, 16 anos. 17. É 16 para 17. Eu finalizei a escola e abrimos o salão. Eu era menino, eu vejo pessoal de 16 anos. Hoje eu falo, meu Deus, nessa época eu já sabia que era pagar um boleto. E a galera não quer fazer nada hoje com 16 anos, né? Oh, meu Deus. E quando as minhas professoras às vezes iam, né, no salão para serem atendidas, elas falavam: Nossa, eu achei que você ia virar um engenheiro, um médico. Aquilo doía em mim. Então eu carreguei por muito tempo isso e fui fazer faculdade para poder vencer essa crença. Fiquei 5 anos pagando a faculdade, saía do salão, voltava pro salão na hora do intervalo, fechava Fazendo o direito. caixa, voltava para a faculdade. Era um caos, era um E caos. você gostava do direito? Odiava. Gente do céu, Odiava. 5 anos. Mas aquilo, pra mim, aquilo lá que ia ser uma profissão. Então eu mesmo não acreditava no mercado da beleza. Então eu precisei fazer 5 anos de direito pra um dia ir para finalizei, fui pra um escritório pra fazer um estágio. Você falou, não é isso. Aí isso responde essa pergunta aí. A pessoa falou assim: eu vou te pagar R$ 1.000 pros 30 dias pra você fazer o estágio, sei lá por quanto tempo, né? Eu falei: R$ 1.000 eu ganho numa manhã no meu salão. Olha Não isso. vou de jeito nenhum. Nesse momento, Obrigada, Kelly. eu falei, R$ 1.000 eu ganho numa manhã no meu salão. Então, nesse momento, eu tomei a decisão. O mercado, ele é próspero. Eu Muito. perdi muito tempo. O salão já faturava 40 mil há muitos anos atrás, e eu estava com uma pessoa sentada na minha cadeira que tinha um concurso público e ganhava 3 mil, e eu falava, eu quero ser concursado. Mas o Ai, salão já faturava 40, entendeu? Só que eu tinha aquela crença, eu não acreditava no mercado. Quando eu finalizei o direito, passei na segunda fase da OAB. Aí eu peguei e falei, chega. Eu nunca busquei, nunca tirei a carteirinha. Eu passei, mas eu nunca tirei a carteirinha e nunca nunca nem fui fui buscar buscar. o canudo lá, né? Então ali eu vi, o mercado é próspero. Eu só tô jogando, eu tô pisando na sorte, entendeu? Aí eu voltei a olhar pro mercado, abri a empresa de consultoria. Na verdade, antes disso, foquei no salão, escalamos o salão. Aí eu falei, peraí, eu não quero ficar só dentro do salão. Eu vou ensinar as pessoas a terem esse resultado. Mas eu vou ensinar como? Eu vou ensinar no digital, porque o digital, ele Escala. escala, Sim. né? Então, mesmo que a pessoa não ensine ou não vá pro digital, o salão, ele é um negócio próspero. Eu Ele é. tenho muitas clientes, Rê, que ganham 3, 4 vezes mais do que o esposo delas. Sim. Muito. 5, 6 vezes mais. Até porque, gente, salão não é limitado, né? E eu preciso também, dentre essas conversas, a gente vê muitas mulheres desmotivadas dentro dos salões. Então, se você está desmotivada, é porque você não está dando o que de fato você deveria para a tua profissão. E eu vivi isso na pele. Ah, não deu certo nada, vai ser cabeleireira. Gente, o Sebrae fala que nós somos o segundo maior país vaidoso do mundo. Pensa aí, você ficou sem se arrumar na pandemia? Então, isso mostra para nós o quanto nós somos vaidosos e quanto esse mercado é aquecido. Por que é que tem 6 salões dentro de um mesmo quarteirão e faz com que os 6 tenham movimento? Ah, mas aquela tem movimento esplêndido, aquela não atendeu ninguém. Provavelmente está dentro do posicionamento, saber quem você é, qual que é o público que você vai aprender, atender e vamos estudar, né, minha filha? Vamos estudar. E dentro disso, só para concluir,
O que eu deixaria é acredite em você e Acredito. busque conhecimento para isso. É o que eu falaria para mim há 7 anos atrás. Eu falaria, busca, acredita em você, continua e busca conhecimento. Porque conhecimento liberta. É isso que vai Liberta. fazer você sair do ponto que você está, que é o ponto A, e chegar onde você deseja. Mas as pessoas querem um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E aí é que tá o problema. Isso não vai acontecer. Ou seja, não tem outra maneira se não for estudando. Michael, como que você lida com o medo ou a insegurança dos profissionais que estão começando a não acreditarem no próprio potencial? Mas você acabou de responder. Se ele Acreditem em você. acredita, busca conhecimento, esteja em ambiente, sente nas mesas certas. A sua companhia, você é a média das 5 pessoas. Parece clichê de novo, que todo mundo fala isso, mas é. Você é a média das 5 pessoas. Essas pessoas estão puxando pra cima ou pra baixo. Por que que eu vim morar em Alphaville? Olha Porque isso, eu gente. queria ambiência e frequência. Eu queria estar num lugar onde aquele ambiente me desafia. Porque o lugar que eu estava já não me desafiava mais. Parece peculiar, mas a gente fala isso até nos nossos atendimentos. Como você sabe, a gente tem um mercado de beleza natural. E esse mercado se você é uma cacheada e quer viver sua naturalidade, não faz mais sentido você ver histórias das mulheres que são loiras, lisas, as que falam sobre a Europa, os alisamentos. Esse mercado não é para nós. E a proposta, a gente até convida que elas venham ao nosso espaço para sentir essa frequência, né? Então, um sábado, por exemplo, a gente tem 10 cadeiras espalhadas com várias mulheres, todas vivendo o mesmo objetivo. Então, como a ambiência muda o nosso ser, o nosso posicionamento, ou aquilo que a gente Mindset, quer. né? O mindset, exatamente. Então, você precisa andar com quem você quer ser, assistir quem você quer ser. Mais uma pergunta, Maico. Como. Opa, peraí. Por exemplo, aí, Claro. a pessoa que vai fazer uma transição. Se ela começar a ir no seu salão, vai ser mais fácil dela aceitar fazer a transição? Sem sombra de dúvida. Isso é ambiência e frequência. Aí ela chega lá e olha pra você. E fala, gente, olha que mulher poderosa. Olha o cabelo dessa mulher. Eu quero viver isso. Então você é uma inspiração Sim. para suas clientes. Aí ela começa a ver a outra na cadeira, que também tem o cabelo bonito, cacheado, mas que... Porque não é fácil você passar pela transição, Nem um pouco. né? Só que se ela estiver lá sozinha na casa dela é uma coisa. Agora, se ela estiver indo no seu ambiente, vendo resultados, ela vai se inspirar e isso vai fazer com que ela chegue mais rápido. Sem sombra de dúvida, Marco. E eu vou até me estender, porque no mercado natural, eu não sei se você consegue. Se você sabe dessa informação, mas de 10 mulheres que nós atendemos, 9 não vão ao salão de beleza, elas não acreditam, não esperam que dê certo, elas não confiam. E por último, fala que é por conta da questão financeira. Então, a mulher de cabelo natural, ela está tão incumbida a ser quem ela já é, porque ela nem acredita que isso vai ser melhorado. E é muito peculiar, porque dentro dos nossos atendimentos, tem cliente que assiste a gente 2 anos. 4 anos nós atendemos uma cliente semana passada para que ela decidisse vir. Então é muito doloroso. E aí ela prefere assistir a mulher, né? Eu não vou dizer Uhum. que é a mulher branca, mas a mulher de cabelo liso ao assistir ou decidir, né? E eu até subo vários conteúdos falando: decida olhar para quem você deseja ser e Uhum. viver esse ambiente, né? Sim. Então, se você não mudar o seu lugar, ou se você não se der essa oportunidade, certamente você vai continuar da mesma maneira. E a gente vai falar mais, Michael, não ter beleza, as mulheres negras e as de cabelos naturais, elas são menos escolhidas nos relacionamentos, elas são menos favorecidas em todo o sentido de fala, de colocação, de oportunidade. Então é assim, deixa eu aqui quietinha mesmo, porque assim ninguém me olha, assim ninguém me vê. E é muito complicado, porque para eu, Renata, estar aqui tendo essa confiança em mim mesma, eu preciso primeiro olhar para eu e falar: nossa, como eu sou uma mulher interessante. Não é assim, Michael? Não é assim? O Michael abriu, gente, uns stories, automaticamente ele, nesse cabelo maravilhoso dele. Mexeu, mexeu e falou: nossa, agora sim, vamos fazer o story. Uhum. A gente fala que ter beleza é ter saúde mental melhorada, não é isso, Michael? Sim. Então, vamos mudar. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Perguntas chegando. Pergunta chegando, gente. Mais uma aqui. Michael, existe alguma habilidade que você acredita ser subestimada, mas essencial para crescer na área da beleza? Existe alguma habilidade que você acredita ser subestimada? Subestimaram isso aqui, Uhum. mas essencial para crescer? É, Eu acredito que hoje, as pessoas, elas voltam de novo no conhecimento.
Por quê? É, muitas vezes as pessoas subestimam, eu vou precisar planejar, eu vou precisar me organizar, eu vou precisar pensar no meu ano até dezembro. Eu O, não vivi nem o janeiro, não vivi o nem o tempo do fevereiro. imediatismo, né, Michael? É. E aí ela começa a fazer o quê? Várias ações sem o quê? Um planejamento. E aí ela cai no automático. Ela, às vezes ela está investindo no marketing, ela está investindo no tráfego, ela tem um bom Instagram, mas ela não consegue nem medir o resultado que aquilo ali está gerando. Entendeu? Então, quer dizer, e olha que tem muitas pessoas que têm habilidade do planejamento. Só que por ela não ter o hábito de fazer isso, ela cai no automático de novo. Então, a resposta aí. Tem, para mim, você precisa planejar, você precisa se antecipar. Hoje a gente fez uma reunião, é, já colocando. Nós estamos saindo de turnê pelo Brasil, né? Nós já temos confirmado Rio, Floripa, Campinas e 2 datas em São Paulo. Então, a gente criou isso até 31 de novembro. Todos, Planejou. planejou todos, quantos alunos nós esperamos, quantas pessoas nós esperamos passar 1.100 pessoas por nós. Daqui Dessas para mil e novembro. cem a gente espera 20% de conversão, 200 pessoas novas como mentorados, mas e as outras 900 que vão passar por nós? Aí a gente já teve ideia de um outro produto, entendeu? Por quê? Porque é muita gente que vai passar e talvez ela não tenha como entrar dentro de um programa de mentoria inicial, Sim. entendeu? Então, quando você se antevê, você para de perder tempo e dinheiro. Porque senão a gente ia perceber isso lá em novembro. Aí nós E vamos já ia perdeu o ano inteiro, já perdeu o ano praticamente. inteiro. Aí nós teríamos que fazer isso de novo para quê? Para o ano que vem. Entendeu? É claro que lá em novembro nós vamos ver coisas que nós não fizemos, Claro. mas um planejamento, ele não vai ser 100% seguido. Por E, quê? Porque vai ter coisas que vão mudar no meio do caminho. e não existe um momento perfeito, né? Ai, Não, a segunda-feira eu começo a dieta. não. Quando eu terminar o curso, eu vou abrir o meu espaço. Preciso ir como eu estou e fazer o que eu posso. Nas condições que você tem. Até Exatamente. você poder fazer melhor ainda. Pergunta chegando. Olha, essa pergunta serve até para eu, Renata. Maico, como encontrar equilíbrio entre a técnica, a gestão do negócio e a vida pessoal? E assim, Ritmo, rotina e e ritual. ritual. É isso. Se você não tiver uma agenda, se você não tiver uma rotina, não vai acontecer. Eu sei por mim. O meu perfil é influente e eu tenho muita dificuldade de seguir a agenda. Eu tenho Demais da muita conta. dificuldade Eu de seguir também. rotina. Quando eu vejo, já passou. Você Então, perde muito seus, você perde muito para seus eu ir na agendamentos? academia, eu tenho que ter um personal. Se for para eu ir O sozinho, Gleison, 5 da manhã, ao domingo, né? Assim, Gleison, já correu 10 quilômetros. eu tenho que ter um personal, porque eu sei que eu tenho horário marcado com ele. Eu sei que eu tô pagando ele, então eu não vou Tá jogar meu saindo de. dinheiro fora. Entendeu? E nem o meu tempo, né? Para eu me alimentar certo, eu tenho que estar indo. Eu tenho mentor para tudo. Você tem mentor pra Tudo, tudo. tudo. Eu tenho nutricionista, eu tenho nutrólogo, eu vou em tudo. Se eu Personal. vou, eu sigo personal. Se eu Principalmente que vou, tá eu saindo sigo. dinheiro, né? É, A gente é assim, tá, gente? Se sai dinheiro do nosso bolso, fala, esse negócio tem que dar certo. Não é assim, Marco? o desafio das pessoas é que elas não têm a rotina, a agenda. Então eu preciso colocar na agenda. Toda sexta-feira é reunião com a equipe. A gente fecha o dia só com reunião de equipe. Se eu não colocar na agenda, eu não vou fazer. Segunda, terça e quarta, reunião de venda. Quarta e quinta, reunião de entrega. Sábado, aí é mais tranquilo, é analisar como foi a semana, analisar o mês. Domingo, aí é o dia que eu corro, no É ar o dia livre, off, né? é o dia off. Então, tipo, se você não tiver essa rotina, as coisas não vão acontecer. Então, para dividir isso, porque eu sei que não é fácil, e nós não temos filhos ainda, tá? Olha isso. Então, vocês, por exemplo, têm filho? Então, eu imagino que é mais desafiador ainda se você não tiver essa rotina. E outra coisa, as pessoas têm muita resistência de contratar, viu? Aí ela quer dar conta do filho, ela quer dar conta da casa. A Só Mulher que Maravilha. se ela contrata alguém para ajudar, o tempo que ela vai aproveitar para ter paz e para produzir, ela vai conseguir fazer aquele dinheiro ali muito rápido. Mas não, e nós tínhamos isso antes. Ah, não, não vamos contratar alguém para cá, se chegar a casa tá bagunçada. Não fez do Você- jeito que eu quero, isso é o É, que eu mais escuto. e aí você acaba perdendo um tempo ali, né? Uma vez uma pessoa, Michael, na terça-feira de manhã eu fico só organizando o salão. Eu falei, como assim? Você vai organizar o salão na terça-feira de manhã? Pelo amor de Quanto que Deus. você cobra? Quanto que a pessoa cobra pra vir aqui? Ah, R$ 200. Eu falei, então, você acha que se Co- você sentar aqui de manhã e não fizer ação de venda, você não vai receber mais que R$ 200? Muito mais que R$ 200, Infinitamente demais. entendeu? Michael, tem uma equipe grande e tenho pensado em mandá-los
embora e recontratar todo mundo. Dificuldade demais em contratação. Tá. Antes de responder isso aí, eu Dificuldade quero de até. contratação. Antes de responder isso aí, eu quero até perguntar se tem alguém do Rio de Janeiro aqui, pessoal. Pra vocês mandarem no comentário aí pra galera falar. Se tem alguém do Rio e de Campinas, Campinas e de São Paulo. aquecer esse público. Rio de Janeiro também ligado com a gente. Ó, vamos lá. Estou pensando em mandar todo mundo embora e recontratar de novo. Você acha que todo mundo vai vir com as habilidades que você quer, fazendo do jeito que você acha que tem que ser? A resposta é não. Não, Não vai. nunca. Não vai. A mudança, ela vem de cima pra baixo. E não de baixo pra cima. Eu não vou, eu posso mandar todo mundo embora e contratar todo mundo de novo. Eu dou um ano pra pessoa que fez a pergunta estar com o mesmo problema. Precisando mandar todo mundo embora e contratar todo mundo de novo. As problemáticas são as mesmas. O que acontece é eu ter a habilidade de treinar, de desenvolver, de fazer o que precisa ser feito e assumir o meu lugar de gestora. É isso que eu preciso fazer. Só que na maioria das vezes, por eu não saber o passo a passo para fazer isso, eu procrastino isso, vou para a cadeira, ocupo o meu tempo todo ali trabalhando, ou às vezes eu sou a gestora que não estou na cadeira, eu vou apagar incêndio, eu vou fazer coisa que a recepcionista podia fazer, eu vou fazer coisa que a gerente podia fazer. Por quê? Porque eu não quero assumir a cadeira de CEO, de gestora, porque eu não sei nem por onde começar para fazer isso. Entendeu? Então eu tenho o que você precisa fazer que fez essa pergunta aqui, e a maioria que está assistindo, é de fato assumir a cadeira de gestora. Os salões estão acontecendo, sem gestão, Sem planejamento. sem planejamento, sem estratégia, tá acontecendo. Na maioria das vezes, a dona senta na cadeira de profissional. Ela se torna muito mais cabeleireira do que gestora. E aí é que tá o problema. E eu tenho certeza que é isso mesmo, porque eu vivi isso grandes tempos, viu, Michael? As coisas têm mudado, né? Justamente por isso. Até para mudar esse pensamento de que gerir, eu preciso de tempo para fazer dinheiro, né? Então, riscar a agenda é muito desafiador. Meu Deus, como assim eu vou riscar para planejar? Mas se não fizer assim, vai só de fato acontecendo. Mas olha só, hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma mentoreada, que agora é mentoreada, né? Uma mentorada, Mentoreada. Ah, como mentorada? se diz a Cíntia Chagas, é mentoreada. Ah, E tá. não mentorada, é a palavra certa Mentoreada, no gente. Monique, você me português. ajuda, tá, filha? Nas Não, eu minhas. tô, apre- eu tô, eu tô me adaptando a falar. Eu fiz uma reunião com ela hoje e ela fez esse movimento. Ela está fazendo esse movimento de sair da cadeira. Então ela já não atende terça e quarta, ela atende quinta, sexta e sábado. E nós olhando o número dela, o faturamento dela não caiu. Nada, o faturamento dela aumentou. Mas porque ela fez o movimento de passar clientes para a equipe, Tá. claro, ela reduziu um pouco do ganho dela, reduziu. A retirada dela, ela reduziu um pouco. Mas ela subiu o preço dela. Quando ela subiu o preço dela e diferenciou da equipe, algumas pessoas vão ficar com a equipe, entendeu? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E ela não vai perder tanto cliente assim, né? Porque às vezes algum vai perder. Ela, se ela não tem agenda, às vezes não quer fazer com a equipe. Mas ela tem que deixar essa equipe treinada a ponto dessa pessoa querer fazer com a equipe. Como E isso você é já um me disse, né, processo. Renata? Eles precisam querer tanto quanto você quer. É, Nunca mais esqueci disso, Michael. é. E encontrar essa pessoa é bem desafiador. Treinar. Mas já entendi que se não treinar, não vai É. acontecer. Claro que tem pessoas que querem mais que as outras, tá? Tem Claro, pessoas que claro. são mais ambiciosas, né? Então você precisa buscar, principalmente pelo seu perfil. Como você tem muita dominância, você é muito acelerada. Então hoje eu busco perfis para trabalhar comigo assim também. Dominante. Mais acelerado. Ele tem que ser mais acelerado. Senão não dá conta de me acompanhar. Eu tenho certeza disso. Vamos, vamos, vamos. Michael, qual a sua opinião? Na sua opinião, o que diferencia um profissional bom de um profissional realmente extraordinário? Claro que é ele saber fazer uma técnica incrível, excelente. Isso diferencia ele, tá? Porque eu digo que não tem como um dentista abrir um consultório se ele não souber tratar dos dentes. Isso é o Sim, básico, né? Isso é o mínimo que ele precisa. Só que entre você saber fazer uma boa técnica e você se destacar na técnica, existe uma lacuna aí. claro. Então, eu sou a pessoa que fala o tempo todo que vocês só fazem técnica. Negligencia a gestão por conta da técnica. Mas é claro que você precisa ter uma boa técnica. Só que junto com isso, na balança, se você tem uma excelente técnica, mas você também se tornou um gestor dentro do seu negócio, é isso que torna um profissional completo. Um dono de salão completo. Michael, eu não sou dono de salão, eu sou um profissional que trabalho dentro de um salão. Então,
você precisa ter uma cabeça de empresário. Senão vai morrer na praia. Senão vai morrer na praia. Porque senão ele entra dentro do salão e acha que só o salão tem que fazer o Instagram. Ele não tem que fazer um stories, ele não tem que fazer uma foto, ele não tem que investir num tráfego, mas ele não tem que dobrar faturamento? Será que, gente, você que tá ganhando 3 mil, você não quer ganhar 6? Você que tá ganhando 7, você não quer ganhar 14? Trabalhando menos. Então, qual que é a estratégia que eu vou fazer para subir preço, Renata? Então, o time, ele precisa ter sede, ele precisa ter vontade, entendeu? Mas aí a gente cai nos 1990, lembra? A maioria do mercado da beleza tá lá em 1990, 1900, 2000, entendeu? A galera tá lá querendo ainda levantar, acordar para tudo isso. E aí acaba que eu acho que é só o dono que é o responsável por tudo. Eu preciso motivar quem tem motivação. Porque, né, se ficar nessa motivação, o líder motiva e os profissionais têm uma motivação só no dia, é extremamente desafiador. É, só que aí você, só que é incansável. Por quê? Porque você tá desenvolvendo essa equipe. Entendeu? Você tá criando consciência neles. Sabe o pessoal lá do prezinho? Que você pega na mão, e aí ele passa primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. É mais ou menos isso. Quando você pega pra desenvolver a equipe, eles não têm noção nenhuma de cultura, de regra, de feedback. Você Não fala que vai tem. fazer uma reunião, eles falam, nossa, mas reunião já trava. A reunião vai brigar comigo. E muitas vezes vai brigar mesmo. Sim, Né? Porque às vezes não tem assim aquele passo a passo pra fazer uma reunião gostosa que vai chegar no ponto de melhoria, mas eu preparei o meu time pra isso, entendeu? Então, todo mundo precisa se profissionalizar, tanto equipe quanto o dono. sim. E o dono, ele tem que estar espiritualizado, gente, porque fácil não é. Motivação todos os dias. Hoje o Marcinho, gosto do seu Oi, otimismo. perdão. Imagina, dê o que der, você tá aqui otimista, mas esse otimismo precisa estar em nós, que está na frente do negócio, senão, porque dificuldades todo dia, todo momento, Sim, toda hora, sim. mas certamente vai dar certo, não tem outro caminho. Por isso você buscar conhecimento, porque Sim. o gestor, eu não vou falar, eu tenho problema, gente, todo dia. É, a Só pergunta que, tá até aqui. Você já pensou em desistir? só que como eu lido com o problema é que é diferente. Entendeu? Porque quando você tem preparo, por exemplo, eu tenho mentoreado que está comigo tem 3 anos. Eles têm desafio. Eu tenho uma mentoreada com super resultado, que em janeiro ela passou um baita de um desafio pessoal que refletiu na empresa. Só que quando ela está dentro do ambiente, é muito mais fácil dela levantar de novo. Total. Porque ela tá vivendo a ambiência, a frequência. Ela tem um mentor para falar assim: peraí, tô com esse desafio. Me direciona. É diferente de você estar sozinho. Entendeu? Sim, eu já pensei inúmeras vezes. É desistir? Aham. Nossa senhora. Pelo menos uns 3 surtos por dia. Mas como eu E o que te lido faz com continuar? como eu lido com esse surto é que é diferente, né? O que me faz continuar é entender que é uma missão. Porque ontem eu ainda falei sobre isso no Hot Seat com os mentorados, né? Eu falei assim, era muito mais fácil eu ter 10 clientes, que eu cobro 50 mil de cada um, trato cada um na sua individualidade, recebo um valor por mês, vou morar na praia, vou Ah, viver com aquele valor e tá ótimo, vou viver, atendo um cliente por dia, se eu tenho 10, dá pra eu atender um por dia, ainda sobra um monte de dia pela frente, não vou ter que criar um time, não vou ter que direcionar um monte de gente, não vou ter que rodar o Brasil, vou ter que um monte de coisa. Só que o que eu ensino ajuda muito as pessoas. muito. A forma como eu comunico, eu tenho essa facilidade. Então Deus me deu um dom. Então, como que eu vou pegar esse dom e vou enterrar igual lá o dos talentos, a Sim, parábola dos dos talentos? talentos. Entendeu? Não, eu vou multiplicar. Então, eu sei que é uma missão que nós temos, que nós já fazemos e o que nós temos pela frente. Só que tem um preço. E o preço é como que eu vou lidar com esse dia a dia e com todas as porradas que vão vir, porque vão vir. É todo dia. Não existe isso aqui, ó. Se tornou linear. Assim lá no aparelhinho morreu, né? No hospital. É alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo o tempo inteiro. Você cai, levanta, sacode a poeira, levanta de novo e assim vai. Otimismo é a palavra, então, né, Michael? Na dose certa. Na dose Porque certa. para nós influentes, o antídoto tá no veneno. Então, o otimismo nosso, ele é gigantesco. Vai dar certo. Vai, de Vai, qualquer não, maneira, não tem vai dar outro certo. jeito. Só que aí depois, se eu tiver isso em extremo, aí eu não planejo, eu não me organizo, eu só vou, não vai dar certo. E vai dar certo, e seja o que Deus quiser. Só que às vezes pode dar ruim. Então, o otimismo na dose certa, sempre otimista. Só que eu já errei demais por ser somente otimista.
Eu vou Só e acredita no otimismo. E vai só, e negligenciando as vai outras partes, né? e vai dar certo, né? Quase terminando. Michael, que papel o autoconhecimento desempenha na jornada de sucesso de um empreendedor? Total. É, Autoconhecimento? Total, gente. Por exemplo, perfil comportamental, que é a primeira ferramenta que um mentoreado entra dentro do processo e recebe, é o perfil comportamental. É ele se conhecer como líder. A maioria das pessoas não não se se conhece. conhece e não conhece o time. Aí tudo ele implica, tudo é muito contra ele. Só que quando eu começo a conhecer sobre se eu quero ser um bom líder, eu preciso entender de pessoas. Sim. E para eu entender de pessoas, vou me conhecer, porque a primeira pessoa sou eu. Entendeu? Então, quando eu entendo de perfil comportamental, eu já tô me conhecendo. Eu vou melhorar o relacionamento comigo mesmo. Porque vai falar que é fácil lidar consigo mesmo. Não Nem é. É ferrando. um desafio. É constante você numa briga constante com você mesmo. Então, quando você começa a se conhecer, você vai entendendo aquilo que é positivo e aquilo que precisa de melhoria. Então, o autoconhecimento, sem dúvida, é fundamental. Libertador. É libertador. Essa pergunta, gente, eu acredito que todo mundo quer. Michael, que conselho você daria para quem está estagnado e quer dar um novo rumo ao seu negócio? Ah, se torna meu mentorado. Ah, se Ó, torna o mentorado. vai buscar conhecimento. Não tem outro caminho, gente. Eu sou viciado em conhecimento. De verdade. Eu tenho vício disso. De buscar conhecimento, de me colocar em desafio. Eu tenho isso comigo, entendeu? Eu sou muito curioso. Então, eu sempre estou buscando mais conhecimento. Então, eu digo que é isso. Busque conhecimento. Perfeito. Aprender até o fim, gente. Aprender, aprender. Ó, aprender a desaprender para Sim. aprender de novo, né? Tem isso. Por quê? Você foi criado de uma forma. O mercado falou para você, faz técnica que você vai se destacar. E você fez técnica para se destacar a vida inteira. Não aprendeu E nem a não lidar com busquei a gestão. pessoas. E não busquei lidar com pessoas. Então, muitas vezes, quando você entra dentro de um ambiente, hoje eu falei com uma mentoreada, ela trouxe isso para mim, Michael, eu tô tendo que fazer uma revolução, porque eu nunca pensei em venda. Vender para mim era estar forçando a barra, ela não tem o perfil voltado para venda. Mas ela falou, Michael, depois que eu entrei na mentoria em janeiro, Tudo. eu estou o quê? Fazendo uma revolução dentro do meu negócio e em mim mesma, para eu entender que vender é o caminho. Eu preciso vender para escalar, eu preciso vender. A venda é uma missão. É eu entregar a solução na vida do meu cliente. Então, você tem que desaprender coisas que você veio aprendendo, às vezes, lá da sua infância, com seus pais, professores. Perfeito. Nós estamos nos nossos minutos finais, gente, e eu quero aqui agradecer imensamente a Deus que abriu essa porta. Marco, muito obrigada por vir. É um prazer tê-lo aqui e eu nem sei como que agradecer esse dia, esse momento. Eu quero agradecer aos nossos seguidores, a minha família, meu marido, minha mãe, minhas filhas, Kelly e Danilo, que faz tudo isso acontecer, a minha equipe. Eu quero agradecer o Ismael, quero agradecer o Adriano, ao Gleison, que está aqui também, quietinho, Monique. Deus abençoe por tudo, Michael. Deixa uma palavra para nós. Deixo. Primeiro, quero só falar que quem for do Rio, Campinas, São Paulo, nós estamos fazendo uma turnê e nós vamos passar com workshops pelo Brasil. Então, se você quer se tornar um gestor de verdade do seu negócio, quer ter um time engajado que vende, quer triplicar faturamento, então chama no meu Insta, deve ter um lugar aqui que vai ter o Instagram aqui Tem, a abaixo, gente vai né? deixar depois. Para que vocês possam se inscrever, né? Para que vocês possam estar conosco ou me siga no Instagram também. Hoje a gente tem um propósito muito grande de levar transformação através do conhecimento. E quero mais uma vez agradecer, tá, o convite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dom da comunicação que ele me deu. Agradecer ao meu parceiro, Gleison, né, parceiro e sócio. Quero agradecer também a todo o meu time que tá lá comigo todos os dias, crescendo comigo, aguenta meus pitis também. Ah, perfeito. E quero agradecer a você e parabenizar, tá, por esse movimento incrível. O mercado precisa muito de profissionalizar e é incrível ver como você tem esse dom também, né, de ensinar, de comunicar. E conte comigo para o que você precisar, tá? Muito Eu me coloco obrigada. à disposição para que você
cresça cada vez mais. Ah, gente, que delícia! Gente, nós estamos encerrando. Eu quero pedir para você, manda esse conteúdo para uma amiga, uma profissional que precisa desse conteúdo, precisa assistir. Manda o stories do Maicon, manda o arroba do Maicon e até o próximo episódio. Continua nos acompanhando. Um beijo, obrigada, Maicon.